Bora. Entrando para Tá bom, tá bom aí? pelo canal, começando aqui pelo canal do Conde no YouTube. Tenho a felicidade, a honra, o prazer de conversar com o nosso presidente autoproclamado, José de Abreu, grande ator, grande figura, grande cidadão brasileiro. Como é que estão as coisas, Zé de Abreu, presidente? Tá tudo indo bem, tô feliz da vida. Trabalhando muito, não paro de dar entrevista. Vou dar minha primeira entrevista internacional amanhã para a Rádio França 1. Até a comunidade internacional está te entrevistando. Tá, começou hoje o primeiro contato. Tá vendo eu acho que as coisas estão crescendo muito. Ontem eu fiquei muito tempo, algumas tags, meu nome, dois nomes diferentes, Zé de Abreu, José de Abreu, ficou mais de 24 horas nos TTs, e aquela tag que lançaram, Zé de Abreu, presidente do Brasil, chegou a terceiro no mundo, e em primeiro ficou durante 8 horas em primeiro. E depois os Laranjinhas mantiveram meu nome no ar mais um bom tempo, porque eles fizeram uma outra tag que só ajuda a divulgar a presidência. Zé, você conseguiu furar toda essa engrenagem digital do bolsonarismo, que eles dominam essa parte, né? A gente não pode deixar de reconhecer essa máquina aí do Carlos Bolsonaro. Você furou com a sua autoproclamação e eles foram a reboque, eles foram atrás de você e mantiveram você aí no Trending Topics aí. Que dia que você se autoproclamou? Anteontem à noite. Ó, 2 dias, só 2 dias como presidente. Aí era madrugada, aqui era 2 horas da manhã, não, aqui, foi de madrugada, aqui, não sei, aí no Brasil acho que era umas 8 horas da noite. Sim. Foi um momento epifânico seu, assim, ou foi uma coisa pensada? Não foi uma coisa pensada, não. É aí que tá, o Twitter, quando você cria você entra você posta alguma coisa, a pessoa responde e tal, aí foi uma passada, assim, de Twitter. Um insight. Ou alguma coisa sobre o White Dog. O Guaidó que pode ir para o Chilindró, você viu essa, né? A gente vai ficar com dó. Aí eu falei, bom, vamos. Aí quando eu soltei, a coisa começou a crescer de uma tal maneira, eu comecei a fazer vários tweets nomeando ministros e tal. E aí a coisa. Eu fui dormir, porque aqui era 4 horas da manhã. Eu dormi, no dia seguinte já tinha. Aí quando você acordou, o Brasil estava diferente. Estava diferente. Estava diferente. Muito louco, né? Muito louco isso, porque o que eu estou sentindo que as pessoas escrevem é que houve como se tivesse vazado, né? Purgou a cabeça de prego, como chama, o furúnculo, purgou, saiu. Exatamente, o sentimento é esse. Estava precisando de um espinho de roseira para furar o balão da descrença, né? Do baixo astral. E eu acho que justo ontem, né, que o presidente ilegítimo fez uma ode ao Stroessner, um estuprador, pedófilo, que tinha uma rede de raptar meninas, além de assassino e torturador. Quer dizer, o que era para ser uma notícia horrorosa, que ia baixar mais o astral do brasileiro, né? Que é uma afronta isso. O Stroessner é considerado um dos maiores criminosos da história do mundo, né? E o cara vai e faz uma ode ao Stroessner. É um deboche crimes contra a humanidade, né? Um negócio absurdo, é um deboche. Não tem mais... Acho que nunca teve. É coisa de falta de educação, falta de empatia, falta de conhecimento, né? É uma coisa assim, é um zero, né? É um sub-humano. Não se pode chamar um cara de ser humano. Não atingiu ainda. O Haddad, durante a campanha, né, mexeu com esse sentido aí do Bolsonaro. Parece que ele é contra a humanidade, né? É contra o ser humano, pelas coisas que ele fala, pelas pessoas que ele, enfim, evoca no seu discurso. Mas eu acho que tem um método nisso, viu, Zé de Abreu? Porque
Pode ser um método irracional, porque eu não acredito que ele seja um homem de método, que ele vai obedecer métodos. É demais para ele isso. Até isso, eu acho que é uma coisa mesmo interior, é uma falta de coração, uma pessoa que não ama. Ele nunca foi pai desses meninos. Esses meninos fazem o que querem. Ele deve ter sido um pai omisso, medroso, aquele pai que tem medo de dizer não para o filho. Os meninos são mal educados, é uma coisa muito primária, é tosco, né? E a tosquice virou orgulho no Brasil, né? Uma espécie de antilinguagem, né? Não seria nenhuma linguagem, né? Porque eu acho que é justamente o estilhaçamento do discurso, né? O debate está interditado, né? Eles interditam toda hora, e interditam justamente porque eles não abrem para Deus, não querem debater nada, fogem de debates e tudo mais. Aliás, presidente José de Abreu, se tiver debate, você vai? Ou se vai? Porque o Bolsonaro não gosta de debate também, né? Não, vamos debater, claro, vamos debater. Aliás, é o que você está fazendo. Eu acho aí que tá, eu não tenho uma... Não, pode falar. Bom, eu não sou um cara, se você for discutir economia e entrar numa coisa extremamente técnica, eu não obviamente, eu sou um artista, não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas debater politicamente, eu faço política desde 20 anos, eu me instruo, leio jornal, leio livros, eu tenho uma condição de debater. É difícil debater com um cara tão preparado quanto a Haddad, por exemplo. Isso mas espero que estejamos sempre do mesmo lado, né? Meu amigo, meu companheiro. Sempre, o Haddad é sensacional, né? Ele é um político, ele é um ideal. Boulos é outro cara preparadíssimo, né? Tem sido cada vez mais um grande quadro que a gente ganhou, né, nesses últimos anos. Grande liderança, né? Então, acho que elas estão todas aí, não esperando, porque a palavra esperar, acho que não cabe muito nesse momento, até porque é exatamente aquilo que você não fez, você não esperou, né? Você foi lá e se autoproclamou. Eu quero lembrar com você o momento do Juan Guaidó, que tem um momento em que ele aparece e se autoproclama presidente da Venezuela. Quando essa notícia apareceu, eu pensei assim, caramba, mas que é uma coisa absurda, né? Insólito, acho que nunca aconteceu isso na história. Eu também não tinha conhecimento. E aí, o que acontece? Quer dizer, daí tem o reconhecimento internacional dele lá como presidente e tal. Eu me lembrei da força da palavra. Na verdade, quando você se autoproclamou, que daí sim tem um sentido, que é um sentido de mais irreverência, mas muito pedagógico e com muita força discursiva, porque você, né, pega um elemento que está em curso histórico e traz para uma cena específica aqui do Brasil. Nós estamos em crise com a democracia já há algum tempo. Eu me lembrei dessa questão da força da palavra que se perdeu, né? Porque autoproclamação você estabelece uma realidade nova com a palavra. Isso meio que se perdeu nesses últimos tempos com fake news, com internet. Você sente isso também, você como um ator, que isso é muito forte para um ator, né? A força da palavra produzir uma realidade, né? No palco você produz... Claro, a gente... Fala pra gente. Não, eu não tinha nenhuma visão, como eu te falei, foi uma coisa que veio no estalo, né? Mas eu acho que você tem razão, agora que eu estou pensando nisso, você me coloca uma coisa nova para eu pensar. Porque como não foi pensado, e depois, quando eu acordei ontem, foi uma roda viva, assim, foi o dia inteiro de pau, de ligações, de troca de e-mails, de WhatsApp e tal, e realmente não é... Hoje de manhã eu recebi duas correspondências, dois textos, um de uma pessoa que eu admiro muito, uma jurista fenomenal, eu não vou citar o nome porque eu não tive autorização dela, explicando mais ou menos o que está acontecendo. Essa coisa da esperança que ressurge no momento que eu me autoproclamo presidente da República. Que, obviamente, eu não tinha dimensão disso. O número de pessoas que me mandam um Twitter só "eu te amo" é um negócio absurdo. E um outro que eu recebi foi de um
de uma pessoa que ontem viu o bate-papo no Brasil 247, que faz uma análise também muito rígida e perfeita do que está acontecendo, que está me dando subsídios para eu entender o que está acontecendo. Eu também me pegou desprevenido. E me parece que é isso, quer dizer, a descrença chegou num ponto tão grande que uma esperança, mesmo que seja artística, um ator que se proclama, que assume o papel que as pessoas falam, puxa, seria tão bom que fosse verdade. Aí outro fala, claro que é verdade. Nós estamos vivendo isso. É verdade, portanto. É louco isso. Eu acho que os cientistas da área têm que analisar isso para entender até o Brasil de hoje, né? Eu sou um elemento disso. Eu faço parte disso. E talvez isso tenha vindo, hoje pensando, de 2 bate-papos que a gente teve, um em Sevilha e um em Barcelona, uma há 2 semanas e outra semana passada, com brasileiros. E essa coisa da desesperança que nos abateu é muito grave, né? E não é uma desesperança sem motivo, ela é extremamente... temos todos os motivos. O ministério é um ministério de canalhas, é um negócio absurdo. Parece que foi escolhido a dedo assim para gente tão ruim quanto o mandatário, que se possam entender, é um negócio tão louco. A coisa dos filhos, né? Hoje ele nomeia um filho para debater com o Congresso. Quer dizer, hoje outro filho já dá uma cacetada nos deputados e senadores, já está perdendo apoio, os ruralistas já estão pulando fora. É uma coisa tão tosca que até dentro do próprio governo deve ser um bate-cabeça absurdo. A gente está vendo o ministro colombiano da Educação, eu proibi aquela história do hino e ele obedeceu. No dia seguinte ele voltou. É isso mesmo. E voltou atrás também com a história da transparência. Sabia que ia perder no Congresso, voltou atrás. Eu acho que, bicho, é fora, por isso o desespero, é fora de qualquer parâmetro. Fora de qualquer parâmetro, totalmente. Eu quero pegar, Zé de Abreu, essa sua percepção de que muda a realidade, traz esperança, e traz mesmo, quer dizer, esse teu gesto, ele mexeu com a cena, incomodou e deve estar incomodando muito, inclusive lá na cúpula do governo. Os militares devem estar falando, pô, Zé de Abreu, deve estar na sofrência lá. E aí eu quero trazer para você a seguinte reflexão, que é histórica e que é muito cultural brasileira também, que é o carnaval. Acho que tem um pouco elemento disso. Você conversou ontem com o Leonardo Artur sobre isso, a entrevista sensacional que você deu para o Leonardo. E eu acho que esse carnaval de 2019 no Brasil, justamente por mobilizar a cultura popular de maneira espontânea, acho que vai ser o mais poderoso de todos os tempos. Acho que desde o golpe, né, desde 2016 com o Temer, o Carnaval 2017 foi politizado, 2018 foi mais ainda, com a Tuiuti, com aquele desfile antológico, né? Chegou a consagrar uma palavra nova no léxico que o Antônio Wise vai ter que publicar no próximo dicionário que ele fizer, a revisão, que é o Manifestoche. E esse de 2019 aponta como um carnaval que vai ser sem precedente. Eu não sei se você viu o bloco Baixo Augusto, em São Paulo, um milhão de pessoas gritando lá, Bolsonaro vai tomar no cu. E eu acho que ele deu o tom, né, do que vai ser esse carnaval. Imagina no Nordeste o que vai acontecer. Pedindo máscara do Zé de Abreu para fazer bloco. É isso mesmo, já pediram, né? Já pediram. É isso, que acho que o Zé de Abreu nesse carnaval vai aparecer no país inteiro como presidente autoproclamado de direito, que chamou para si, diante da sua proficiência de ator e de criar realidades com a palavra, essa responsabilidade despertou a esperança em todo mundo. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sobre o carnaval, o que você sente? Qual que é a expectativa que você tem aí para esse momento? Por exemplo, o desfile da Tuiuti esse ano vai ser sobre o Lula, né?
Pois é. Não, vai repercutir. Eu acho que o carnaval e o brasileiro é uma coisa muito próxima, né? A gente tem uma afinidade muito grande. E eu acho que volta e meia o carnaval usado, aquele ano dos urubus. Lembra do desfile dos urubus? Da Beija-Flor? Beija-Flor? Que foi proibido o Cristo apareceu... Isso, apareceu todo sujo. Do lixo. A pobreza, Da pobreza, foi uma porrada. Eu acho que isso acontece. Eu acho que é válvula de escape, quer dizer, eu acho que quando a coisa está muito pressionada, o carnaval aproveita para jogar para fora. Eu acho que a coisa dos blocos também. Quer dizer, a presença feminina nos blocos, que o carnaval sempre exalta muito a figura da mulher, com seus prós e contras, não vem ao caso, mas eu acho que as mulheres estão muito mobilizadas, né? Eu lembro que foi o Ele Não e tal, as mulheres estão muito mobilizadas, estão muito unidas e tal. E os blocos têm muita presença feminina forte, né? E eu acho que isso ajuda muito, Falar em mulher, né? A sua vice-presidenta autoproclamada é a Maria do Rosário, né? Foi engraçado, porque eu chamei ela se autoproclamou mais ou menos na mesma hora. Imediatamente, né? A Maria do Rosário... Foi a sincronicidade junguiana. Eu acho que ela é a mulher que mais representa a luta contra o Bolsonaro, né? Ela foi aqui pessoalmente mais atingida, enfrentou, continua enfrentando, entrou na justiça, ganhou já 2 vezes dele o processo contra ele é réu, e eu achei que ela seria uma pessoa que simbolizava bem esse momento que a gente está vivendo. A gente deve fazer um hangout amanhã, eu, ela e alguém mais que ela vai convidar. Perfeitamente. Zé de Abreu, tem muita gente chegando aqui para a transmissão no canal do Conde. Peço para vocês se inscreverem no canal do Conde. Likes para o Zé de Abreu, likes para o Conde, todo mundo curtindo muito o momento dessa autoproclamação épica que nós tivemos aqui. Eu quero lembrar, queria lembrar uma questão histórica com você, Zé de Abreu. Estava vendo a sua biografia. Você teve exilado, né? Nos anos 70? Não, eu me exilei, ninguém foi exilado, não havia... Você saiu do país, né? Não havia esse instrumento jurídico da ditadura. Eles criaram um chamado banimento, que era meio eterno, a pessoa era banida do território nacional, era um negócio completamente louco. Ninguém foi exilado, né? Eram ameaças que você sofria, é melhor ir embora, senão a coisa vai complicar. Foi mais ou menos o que fizeram com Caetano e Gil, né? Em 72... bicho, estava todo mundo morrendo, todo mundo preso, estávamos todos totalmente desarticulados. Não havia mais condição de morar no Brasil, entendeu? Muita gente saiu. E depois, quando a ditadura proibiu tudo, quer dizer, eu fui preso no Congresso da UNE, depois fui preso numa manifestação. Quando veio o AI-5, eu saí da cadeia 2 dias antes do AI-5. E não foi porque eu era terrorista e explodia bomba, não, porque eu participei de um congresso de estudantes para o qual eu fui eleito pela minha faculdade. Não era liderança. Sim. Eu fui delegado, era delegado. Todos os delegados foram presos. Não é porque a ditadura só prendeu quem estava fora da lei, picas. A lei proibia tudo, de centro acadêmico, proibia qualquer tipo de reunião. Quando teve o golpe dentro do golpe, o AI-5, aí nada mais podia se fazer, não podia mais nem fazer passeata, tudo foi proibido. Obviamente que teve muita gente foi embora, muita gente entrou numa onda de religiosidade, de busca interior, não digo religiosidade no sentido da religião católica, mais uma coisa do budismo, hinduísmo, de umas religiões mais alternativas. O ácido lisérgico ajudou muito a levar a pessoa para um lado mais místico. E ao invés da revolução de fora, a gente começou a optar por uma revolução interior. Se eu mudar, eu vou mudar o meu pedaço de mundo. Quer dizer, era uma coisa mais... menos grandiosa. Espiritual, né? Mais espiritual. Menos grandiosa, mas mais... Eu sentia que era mais verdadeira, porque bastava você mudar... Você, para ter um exemplo, você mudava uma parte do mundo. Mas, Zé, deixa eu te falar uma coisa de não consumir. Não era uma coisa de não tomar banho, não. Era uma coisa de não consumir
de trabalhar o mínimo indispensável para sobreviver. Foi o que eu fiz na Inglaterra, na Holanda e aqui na Grécia, que eu morei nesses 3 países na época. E eu acho que foi muito importante para a minha formação eu ter participado da luta contra a ditadura e ter enfiado o pé nessa religiosidade, nessa coisa mais mística, que eu acho que amplia o seu conhecimento de mundo. Eu quero trazer a seguinte questão filosófica para você, já que você tocou nesse assunto que é tão importante, para mim é muito importante também, que é assim, essa transformação que é interna. Eu acho que é isso que o Lula transmite no seu discurso, quer dizer, você tem de ter soberania intelectual, espiritual, para poder produzir algum tipo de mobilização social daí, portanto, histórica, que foi o que aconteceu em grande medida aí no processo de redemocratização do Brasil. Acho que você passou por essa experiência e as pessoas que eu conheço que acabam promovendo realmente mudanças históricas, políticas do país, passaram por isso. Tem essa experiência que é internalizada. E eu vejo uma ansiedade muito grande em toda a população, porque talvez tenha perdido esse passo, que é um passo interior. Como é que a gente pode recuperar isso? Quer dizer, justamente para ter a mobilização na rua, digital, mas também dos movimentos, né? A gente sabe que o Boulos organiza isso com muita qualidade, o STED do MST também com muita qualidade, consegue mobilizar, e se o Lula fizer assim, ele mobiliza também. Mas o Lula está preso. A gente está no momento no impasse, né? Justamente essa conquista da interioridade para depois produzir a revolução política. Fala para a gente um pouco mais sobre isso. Olha, eu acho que são complementares, são 2 desenvolvimentos complementares, né? Você se ocupar da sua preocupação, vamos ampliar, do bem, da civilização, do bem comum de toda a civilização, é uma coisa, ecologia, proteção aos animais, e depois a política de um país, e depois a política partidária dentro dessa coisa mais global. E aí, obviamente, que você chega no ser humano, que é a razão e o início de tudo. Quer dizer, não se faz política... Para que se faz política? Para que o ser humano seja mais feliz, para atingir o bem comum da sociedade, não é isso? Essa é a função do político, produzir o bem comum. O que é o bem comum? É fazer a sua sociedade ficar feliz. Eu acho que sem esse conhecimento interior, você não tem, eu acho, a base necessária o amor. No fim, o que é produzir o bem comum? É atuar, fazer política com amor, amando o próximo. Exatamente. Em última análise, você vai cair nisso. Talvez por isso que a espiritualidade te ajude também nisso, porque a espiritualidade te torna uma pessoa mais dadivosa, mais aberta ao amor. Quer dizer, se o político considera o seu próximo como seu irmão, se o político faz política com amor, pensando no amor, em melhorar a vida do seu concidadão, em transformar toda a sua sociedade numa sociedade mais feliz, eu acho que esse é o objetivo de se fazer política, né? Eu acho que você só consegue ter isso tendo amor. Eu acho que só consegue ter amor dentro de você se você provocou uma revolução interior. Porque a gente foi criado para não amar. A gente foi criado para disputar, inclusive com a sua mulher, ou a mulher com o seu homem. Muitos casamentos, a grande maioria, talvez, num determinado momento, vira uma disputa. E hoje foi muito engraçado. Eu estava almoçando aqui num restaurantezinho grego e um casal do meu lado, com outro casal, estavam conversando e eu entendo um pouco de grego, mas não deu para perceber. Mas a mulher estava ganhando a discussão. E o marido, barbudo, cabeludo, de rabo de cavalo, não conseguia falar, porque os dois outros estavam embevecidos com o que ela dizia. E ele falava, espera, deixa eu falar. Uma hora ele segurou a cara dela, virou para ele e tampou a boca dela para poder falar. Eu achei isso tão significativo. Era uma coisa tão de casal. Que é humana, é aquela coisa que também é do ser humano, da disputa que você está falando, né? Que é muito... Claro, claro. Eu acho que a disputa não é negativa em todos os sentidos. Mas o que eu estava dizendo é que eu acho que essa revolução interior que eu sofri é a mesma coisa do preconceito. Minha mãe era italiana e era muito preconceituosa com negros. Minha mãe pegava a neguinha para criar.
Ela ia no orfanato na cidade vizinha e trazia negrinhas para criar, assim que ela falava. E era muito orgulhosa que uma delas ela conseguiu fazer casar com um contador. E ensinei a bordar, ensinei a fazer crochê, a tricotar, aprendeu tudo de cozinha, de como arrumar uma casa comigo. Agora, nunca ganhou salário. Trabalhava em troca de comida, em cama e comida. Assim foi com a Sebastiana. Essa chamava Maria. A segunda que ela pegou para criar chamava Sebastiana. E eu tive que tirar dentro de mim esse racismo que eu fui criado com. Assim como o machismo. Primeiro casamento meu, primeiro jantar. Você vê onde eu fui criado. Primeiro jantar na minha casa, terminou o jantar, eu levantei e fui lavar a louça. Assim, espontaneamente. Minha mãe fez um escândalo. Filho meu não lava louça, não foi para isso que ele estudou direito. Foi para lá e lavou ali, foi um negócio de doido, né? Meu primeiro emprego na Inglaterra, adivinha qual foi? Lavador. Lavava 3.000 pratos por dia. E me lembrava muito da minha mãe, tendo aquele escândalo. Minha mãe também era, além de racista, era machista, óbvio. Isso tudo, você com esse mergulho interior, você vai, pelo menos, quando eu dei esse, que chamava-se dropout na época, né, de você meio que sair fora do sistema e tentar uma vida interior, e tentar uma vida simples, dividindo casas, por isso as comunidades, era para consumir menos. Quando você faz comida para 10, fica mais barato você fazer comida para 2, proporcionalmente. O aluguel a gente pagava 5 libras por semana, morávamos em 5, dava 1 libra por semana para cada um. E a gente chegou num ponto que nem ver show de rock a gente ia mais, porque a gente viu que o rock que era uma coisa que tinha começado com protesto, tinha sido totalmente absorvido pelo establishment. Outra coisa que nos assustou muito é a gente que, no Brasil, comprava calça ali de contrabandista, né? Ia lá na 25 de março. Eu lembro de um que tinha na Praça do Patriarca e tal. Era escondido, era meio como se fosse comprar droga, era um negócio. E chegava em casa e passava saponaço rádio para a calça ficar branca. Chegou em Londres, na Portobello Road, já vendiam calças assim. Inclusive rasgadas. Era uma coisa assim de você ver na cara como o sistema abarca tudo que é contra ele, né? Fica contra durante um pouco. Isso aconteceu com rock and roll, né? Os caras começaram a ficar bilionários, comprar castelos e tal, e a gente parou de assistir show, porque via que já tinha sido totalmente absorvido. História fantástica essa. Eu deixei de ver Emerson, Lake and Palmer por causa disso. Eu me arrependo hoje em dia, a gente estava muito radicalizado. Vejam o nosso presidente autoproclamado, nível de capacidade analítica que você tem, porque você está dizendo uma coisa, Zé de Abreu, que eu acho que é muito importante, é justamente essa coisa interior, de você produzir uma revolução interior e de você se reeducar à medida em que a história corre, porque a história vai mudando. Então, você está dizendo que se reeducou com essa questão do machismo, do racismo, e não é fácil fazer isso. E tem muita gente que ficou para trás, que não conseguiu se adaptar, né? E nós, né, a sociedade, nós sujeitos, né, os sujeitos, se tem uma característica da nossa sociedade, da nossa espécie, vamos dizer assim, é o poder de adaptação. E é isso que foi truncado, acho que nesses últimos anos no Brasil, em função de outros problemas também, de ressentimento, de maus perdedores políticos, que é um grande problema para a democracia, e a gente cai numa espiral de estilhaçamento das instituições. É por isso que eu acho que o seu gesto tomou uma proporção tão imensa para o Brasil, e ele está sendo muito importante para a gente regularizar, acho que, o nosso próprio desejo, o desejo de mudar o país, né? Porque você manifesta isso, é uma atitude que nasce quase que solitária, mas ela toma uma proporção imensa, justamente porque traz o elemento humano de volta para a cena, que foi perdido pelo bolsonarismo todo, pelo golpe do Michel Temer em cima do Dilma Rousseff e tudo mais. Eu queria pedir para você, como você viveu 2 momentos muito importantes do país, a ditadura e agora esse momento. Eu não vou te perguntar o que é pior, mas eu queria compartilhar com você uma reflexão. Curioso que na época da ditadura, pelo menos ali no final, nos anos já 70, 78, 79, já ia aparecendo Lula, você tinha esperança no horizonte.
todo mundo sabia que uma hora aquilo ia acabar. Não sei se você concorda com essa visão, mas a música popular dava essa percepção para a gente. Hoje a gente vai ouvir Chico Buarque, Caetano Veloso, João Bosco, Aldir Blanc, a gente percebe que tinha uma esperança ali no horizonte. Hoje, me parece que é um pouco ao contrário, que não existe essa esperança no horizonte. Essa que agora acho que você traz. Você sente essa diferença? Por exemplo, que poderia justificar uma certa paralisia da resistência ao bolsonarismo nesse momento, ou ao próprio golpe contra Dilma Rousseff? Eu acho que você fala da música brasileira é o dia que virá, né? 80% das canções falavam no dia que virá. Apesar de você, o dia que vai vir, o cara vai cantar. O Vandré tinha 80% das músicas dele, é a volta do pau de aroeira no lombo de quem mandou dar. O dia que virá, o dia que vem vindo, que o mundo vai virar. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. A gente lutava porque tinha certeza dessa esperança. Mas a esperança não ia resolver o problema. A gente lutava porque achava que a gente tinha que tomar o controle dessa... Tomar o protagonismo, né? De lutar contra aquilo que estava para que esse dia viesse. O dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Era uma coisa... Mas eu percebi, quando eu fiz a minha revolução interior, que o ideal era o aqui e agora. Aí deu um nó na cabeça. Aí começou aquela história de... Porque, claro, a filosofia oriental, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O Gil pegou em cima. O Gil, sempre muito antenado com as coisas que estão vibrando, ele escreveu essa música e realmente, na época, Be Here Now, do George Harrison, a coisa de você ser feliz hoje aqui. Parar de viver o futuro. É que o nosso presente naquela época era um presente de assassinato, de tortura, de prisão. Eu acho que o ser humano, numa defesa, começa a viver o dia que virá. Hoje, a minha sensação, que repete a sensação que eu sentia naquela época, é de medo. Isso, esse é que é o problema. A palavra tortura começa a vir à tona de novo. O jornalista é torturado no Rio de Janeiro, com o motorista e o fotógrafo do jornal O Dia, porque parece que foram 7 horas de tortura. Outro jornalista é torturado antes de matarem o jornalista ativista, não sei se... Não me lembro que... Agora, faz 3 dias, Rubens, não sei das... Foi morto e foi torturado antes de ser morto. A palavra... Agora, nem naquela época, nem agora, o medo me imobiliza. Não. Sim. O medo é uma sensação natural, assim como o ciúme. Não é porque eu tenho direito de ciúme que eu vou matar minha mulher que me trai. Você sente ciúme e engole a porra do ciúme. Eu sinto medo, mas venço o medo, né? Não sei se é verdade, nessa época dos anos 70, começo dos anos 70, além da Índia, todo mundo queria ir para a Índia, tinha coisa de Machu Picchu também, né? Machu Picchu também tinha aquela coisa mágica. E um amigo meu, hippie, e dizia, nas civilizações maia, inca, azteca e tal, a única coisa grave era o medo. A paralisação pelo medo era motivo de condenação à morte, alguma coisa desse tipo e tal. Uhum. E agora no México eu fui visitar umas pirâmides e tinha um jogo de pelota, um jogo de bola. Eles jogavam com o ombro, com o quadril, não podia botar a mão nem o pé. E a bola era pesada, era um jogo muito louco. Mas o mais interessante nisso é que o capitão do time vencedor era sacrificado. Morria. E era uma honra morrer. Porque ele tinha direito a ser sacrificado pelo poderoso da sociedade, porque ele ganhou um jogo difícil de ganhar. É muito louco isso, né? Essa coisa de... Mas o medo existe, é uma sensação que eu tinha muito na ditadura, porque a tortura realmente é uma coisa... Nunca fui torturado, mas deve ser uma das dores mais profundas, né, do ser humano. Que é uma dor que é psicológica e física ao mesmo tempo, né? E volto a ter uns pesadelos com tortura, como eu tinha na época. Uhum.
Mas não me deixa bater, bicho, porque acho que ninguém vai me prender e torturar. Também não é assim. Não, eu acho que aí você entra justamente naquilo que caracteriza o Zé de Abreu nesses últimos tempos aí de muita presença no Twitter, nas redes digitais brasileiras, que é não baixar a cabeça. Nunca. Para ninguém. Na rua, no restaurante, na vida, no trabalho. E eu acho que é isso que acabou prejudicando um pouco a nossa experiência política democrática no Brasil, Zé. Não sei se você concorda com isso. Não entendi. Nós, parece que, como muito se disse também, né? Achamos que a democracia estava consolidada, que era uma... que não, poxa, bicho. Teríamos um golpe, e ele aconteceu. Nós somos no século XXI, ele estava certo de achar que a democracia estava consolidada. Eu também acho, mas não estava, né? Não foi? É muito louco isso, porque eu não acreditava naquelas teorias da conspiração. Eu nem acho que... O Stanley Burburinho, ele é muito mais radical do que eu, né? Ele sempre teve essa... Faz 10 anos que ele previu o mensalão e o golpe. É impressionante a capacidade que ele tem. Eu acho que ele é professor da PUC, do Rio, o máximo. A identidade dele a gente não sabe, né? Não sabe nada dele. Mas ele um dia ele falou no Twitter sobre a vida pregressa dele. Mas é uma coisa muito louca, porque ele falava, pô, os caras vão tirar a gente do poder. Ele falava, pô, é muita teoria da conspiração. E tudo que ele... Tudo aconteceu. Acho que ele nunca imaginou que o Lula fosse preso. Mas que a Lava Jato era para tirar a gente do poder, sim. Não, essa história do Moro, você vê a coisa está tão descarada, o descaramento é tão grande, o desrespeito à sociedade é tão grande por parte desse governo ilegítimo, que o Moro muda de opinião sobre o Caixa 2 de uma maneira, com uma disfarçatez. Só os ditadores tinham essa segurança de que as suas loucuras não seriam penalizadas. Eles têm a mesma segurança dos ditadores. Quer dizer, um ministro boliviano vem dizer que nós somos ladrões de hotéis? Colombiano. Ele está pensando, ele está medindo o povo brasileiro pela sua régua. Eu viajo para cacete, eu vivo em Airbnb, em hotéis hoje em dia, eu não tenho mais casa, minha casa é a minha mala. E eu sou muito bem recebido, ninguém me conhece, não é porque eu sou Zé de Abreu, não. Aliás, eu tenho saído do Brasil para viver como um ser humano normal, não quero mais ser aquele cara que é o ator da Globo há 40 anos, que faz... Entendeu? É por isso que eu saí. Eu fui morar em Paris para ser um ninguém, para ser um Zé Ninguém. Se alguém me respeita é porque me conhece lá, sem saber o que eu sou, que a maioria dos meus amigos de Paris, os franceses, não sabe o que eu faço. Para eles, eu sou aposentado, e não pergunta também, se eu não falei, eles não perguntam. Num bar que eu tenho amizade, eu tinha dito que eu era um arquiteto aposentado, era amigo de todos os garçons, até que um dia chegou uma brasileira, fez um escândalo e contou para os garçons quem eu era, botou foto, foi para a internet. E aí eu parei de frequentar o bar, porque aí acabou com a minha... Mas Mas agora, viu, Zé, vai piorar, porque agora você é o presidente autoproclamado do Brasil. Depois já estou organizando a recepção no Galeão para a minha chegada. Oi? A casa é Dia Internacional da Mulher, uma sexta-feira da outra, dia 8, eu vou chegar. Dia 8. Então, estão organizando uma coisa de fazer a posse no Galeão quando eu... Você vai chegar no Galeão no dia 8. Que beleza. Você vai chegar no Galeão no dia 8. No dia 8 às 5 horas da tarde. Mas peraí, eu me perdi um pouquinho. O que ele estava falando que era interessante, que você fez uma pergunta? Você estava falando de você, que você tem a sua mala, que você não mora mais em nenhum lugar assim específico, que você saiu do brasileiro ser desrespeitado, ser desrespeitador. Sim. E se o brasileiro fosse assim, eu acho que antigamente o brasileiro tinha essa coisa de pegar cinzeiro, de lembrança de hotel, de pegar um garfo ou uma faca. Mas acho que isso foi coisa antiga. Hoje em dia isso foi totalmente assim alucinada. Isso é uma coisa que acho que não é de um povo. Isso é universal, né? E também não é generalizado. E eu queria lembrar, daí a gente pode até falar do legado dos governos Lula, porque no período dos governos democráticos Lula e Dilma, Zé de Abreu, o brasileiro talvez fosse
o passaporte brasileiro mais respeitado e admirado no mundo inteiro. Você que viaja muito deve saber disso. Quer dizer, eu acho que isso perdura, mas as pessoas me dizem hoje que o que aparece, sobretudo porque depois do golpe, você teve movimentos migratórios, muito brasileiro querendo ir para o Uruguai, Portugal, para Miami, e aí você gera uma tensão com as alfândegas e tudo mais. Mas, diferentemente disso, quer dizer, as pessoas sentem um pouco de constrangimento. Falam, pô, coitado de você que é brasileiro, cara. O que fizeram com o teu país? Não é um pouco essa percepção que você tem? Bicho, eu todo lugar que eu me pergunto o que eu sou, eu falo que eu sou brasileiro, em Paris é uma loucura. Esse negócio que o parisiense trata mal o brasileiro, eu acho que na França existe um negócio chamado etiqueta. Se você não der bom dia e não perguntar como vai, é uma afronta grave. Todo lojista considera a sua loja prolongamento do seu lar. Uma vez eu estava puto, eu entrei num táxi e não falei nada. Eu levei um plágio, um velhinho negro. O senhor entra na minha casa e não me dá boa noite? Eu não vou servir o senhor com atenção. É uma coisa, se você não entrar, você entra numa loja e fala, quanto custa isso? Fudeu. É uma afronta grave. Agora você já... Bonjour, ça va? Combien... Não, acabou. Acabou todos os seus problemas. Se não respeitar esse código, eles se sentem muito ofendidos. Você tem que compreender, você está vivendo no país, você tem que respeitar as regras de etiqueta desse país, né? Tem uma notícia, saiu no Globo, de um correspondente inglês que morou no Leblon 9 anos, ia tomar café da manhã todo dia no mesmo bar, e ele termina a crônica dele de despedida dizendo, eu só não entendo uma coisa, durante 9 anos eu dei bom dia e nunca ninguém respondeu. Que sensacional. Isso é uma crônica. A gente substituiu como, e aí, valeu? Porque você chega no lugar de manhã e já fala, me dá aí um suco de laranja, um pouco de manteiga, mas ninguém, não é normal você falar. Deixa eu te falar uma coisa, O Vélez Rodrigues teve esse mico aí de querer obrigar filmar o hino nacional, todas as escolas brasileiras, aí todo dia e tudo mais, né? Você, na sua condição de presidente autoproclamado, você ia tornar obrigatório o bom dia em todos os territórios nacional, porque isso tem impacto, hein? Talvez... Dar bom dia? Não, mas não pode ter esse tipo de legislação, não existe. Você não pode fazer isso. Mas eu acho que eu acho que tem um simbolismo no bom dia. Eu lembro que tem um ator muito mal-humorado, meu amigo, que às vezes dizia, bom dia, ele fala, por quê? Muito bom. Ele é bem humorado, totalmente. Como assim? O brasileiro, eu acho que a etiqueta nossa é dizer, oba, acabou, oba tá, ou sei lá o quê, chegou no lugar, não sei. Fala aí. Eu posso dizer da minha condição de linguista, né? Porque eu sou... são práticas sociais. E é pragmático, né? É pragmático. Cada cultura tem... E eu acho que esse aspecto da cultura brasileira, que a cultura brasileira é muito calorosa também, mas é um caloroso que é diferente desse, que é, por exemplo, a cultura europeia é mais formal. E aí você tem essas diferenças que depois... Na França é muito engraçado. Eu chego, bonjour, ça va, bien, ça va bien, ça va. E eu falo, perdão, eu não falo muito bem francês, mas eu estou estudando. Aí a pessoa fala, você é da onde? Eu dou um sorriso e falo, Rio, e espero a festa. Porque ela vem. 99% dos franceses amam o Rio de Janeiro. O embaixador da França no Brasil, que veio quando eu estava em Paris e já voltou, ano passado voltou para a França, ele não saía do Rio de Janeiro. Ele saía de Brasília, parecia deputado. Eu falei que ele parecia deputado brasileiro. Quinta-feira ele se mandava para o Rio, voltava para Brasília na segunda de manhã. Todos os presidentes, os CEOs de empresas francesas do Brasil moram no Rio de Janeiro. Eles têm uma fixação pelo Rio de Janeiro muito engraçada. Então, bicho, realmente é uma festa. Quando eu falava Rio, eu esperava, Rio! Eu tenho minha família foi para o Rio, outro vai para o Rio, eu vou para o Rio amanhã. Teve uma noite que até foi engraçado, foi uma noite que eu estava num restaurante e chegou a mulher do Sarkozy e esqueci o nome dela. Carla Bruni.
Isso, Calabrini. O pai dela mora no Rio. Quem me disse foi o garçom. Quando ela falou, esse aqui é um ator brasileiro, porque esse garçom, por acaso, sabia, porque eu fui uma vez com os franceses que falaram, mas era um restaurante que eu nunca vou. Ou que eu vou pouco, que é caro. E aí ela falou, cara, esse senhor é brasileiro. Mas ninguém falou que era ator, não me lembro. Esse senhor é brasileiro. Aí ela cumprimentou, papapá. E aí o garçom falou assim, ela me pagou uma viagem ao Brasil. Estou indo a semana que vem visitar o Rio de Janeiro, para lá, para lá. É engraçado isso. E tem muitos brasileiros que falam, pô, parisiense o francês é grosso com a gente, mas é esse código. Obedeceu esse código, não há problema. Olha só o nosso presidente. Fala, Zé. Aqui na Grécia, adoram o Brasil. Adoram o brasileiro. Muitos gregos tiveram aí no Brasil, porque a maioria dos gregos, quando tinha 18, 19 anos, acabou trabalhando com armadores gregos, né? Eles eram era a maior marinha mercante do mundo. E eles conhecem Paranaguá, Vitória, Santos, Rio Grande, porque na juventude eles trabalharam em navios. É muito engraçado isso. Também adoram o brasileiro, eles são muito carinhosos, eles têm uma coisa da... Mas deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa importante, que é sobre a percepção do estrangeiro com o brasileiro. Tem esse amor todo, você está dizendo aqui de uma maneira linda para a gente, mas depois de tudo que aconteceu com o Brasil, você sentiu algum tipo de mudança nisso, no sentido de... Pena, eles têm pena. Agora eles têm pena. Muitos têm conhecimento. Ontem aqui, eu acabei a novela num dia, no dia seguinte eu cheguei em Los Angeles, fui visitar meu filho, que foi morar lá para fazer faculdade. Ele tinha acabado de fazer 18 anos, já uma criança, e eu estava preocupado com ele. Eu não tive lá, ele foi sozinho para se... Minha filha foi ajudar e tal, mas ele estava sozinho mesmo e tal. E... A faculdade que ele entrou, 99% são asiáticos. Ele praticamente o único que entrou esse ano que não é asiático. Eles são meio fechados e ele estava meio deslocado e tal. E eu fui visitá-lo. Na chegada em Los Angeles, o oficial da embaixada perguntou de Bolsonaro. O que aconteceu com o Brasil? Era um latino, porque ele não gosta de negros, né? Ele não gosta de latinos, ele não gosta de gays, ele não gosta de mulheres. O que aconteceu com o Brasil? O que aconteceu com a América, com vocês? Que também é uma situação complicada. Agora eu vi no Twitter outro dia, uma menina também chegou nos Estados Unidos e perguntaram para ela, na boa, a França está escandalizada, né? A Le Pen... A própria Marine Le Pen... Diz que ele é disgusting. Ele falou, esse cara não é da mesma direita minha. Isso aí é fora de qualquer parâmetro, misógino, torturador. Não dá para entender. Como é que é a imprensa... No México, estive no México também sabia, me perguntavam. Isso. Brasileiro, o que aconteceu com o Brasil? Porque eles têm essa coisa que o brasileiro é muito risonho, muito festeiro, e parece que não cabe um cara desse no Brasil. Na cabeça não faz parte. Na nossa também não. Quando é que a gente imaginar que Bolsonaro ia ser presidente da República? É um negócio completamente fora de qualquer parâmetro, né? Fora de qualquer parâmetro. Zé, querido, deixa eu falar aqui, porque tem muita gente aqui, o pessoal tá falando que te ama, Zé. Aqui, ó. Eu estou com o coração, pô, gente, eu também... Amo vocês, é um negócio... Eu tenho esse forte, é muito forte a relação que você criou. Fala. Não, tudo bem. Não, a relação que você criou no Twitter, e justamente esse aspecto de você não abaixar a cabeça, enfim, de falar, de aparecer, de defender, né? O teu papel de cidadão, o seu papel de brasileiro, isso contagiou muita gente. Estava pensando aqui que o Lula vai ficar até, fala, pô, Zé de Abreu, quem que teve um presidente humano desse que nem o Zé, e agora a gente tem um presidente autoproclamado? O Lula me falou 2 vezes, a última há pouco tempo antes dele ser preso, e outra lá no Instituto Lula. Ele me pergunta, você tem noção de como você é querido? Você tem noção da sua força? Eu falo, não tenho noção, a gente não tem, Lula. Porque mesmo quando você faz um papel, você não tem noção até que ponto esse papel está dando certo, não está dando certo. Depende se você sair muito para a rua e as pessoas vêm te falar, mas você não tem um backup disso.
Eu estou tendo agora com essa história de me autoproclamar presidente, que eu estou sentindo que tem twitters muitos que é só assim, eu amo uma pessoa, eu amo um homem, eu quero não gostar de homem, e está aqui o meu problema. Essa coisa de, pô, homem branco, tô fora. Aí vem o Zé de Abreu. Quer dizer, muita coisa feminina. E masculina também, de amizade e de amor também, não tem problema nenhum. Muito afeto. É afeto. Eu acho que o povo brasileiro está precisando de amor, está precisando de afeto. Nós todos. A gente está meio sem pai nem mãe, né? Desesperançado, desacorçoado, é um termo que a gente usava muito em Santa Rita do Passa Quatro. Ai, estou desacorçoado, quando parece que não tem mais jeito, né? Hoje eu falei de Epicuro, que um papo que a gente bateu com um dos primeiros exilados em 1964, morou em Paris, desde aquela época até agora, morreu ano passado. Era um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele estava discutindo com o Luiz Arthur Nunes, um diretor de teatro que já trabalhei muito, sobre o epicurismo, né? Como o europeu em geral, e mais o francês, é epicurista, aquela coisa da felicidade aqui e agora, mesmo que seja pequena. Um francês me disse, eu falei, essa história do brasileiro ter essa coisa de mostrar riqueza, né? Ter sempre um carro mais novo, maior, trocar de telefone, uma demonstração de que está subindo na vida. É uma coisa meio... faz parte da gente, né? O vizinho comprou um carro mais novo, aí você já fica meio na cara de querer comprar também e tal. E o francês, eles dizem que por causa da Revolução Francesa, a pessoa que fica rica na França, ela esconde. Ela tem vergonha. Todo mundo quer ser normal. Todo mundo quer ser classe média. E é engraçado, eles têm amigos lá que ganham 2.000 euros, 3.000 euros, não é um puta salário, mas vivem muito bem. Tem uma coisa na lei da França, que trabalhista, que se você trabalha mais alguns minutos todo dia, você tem mais férias. Então, quando tem um feriado, você dá umas emendadas e fica uma semana fora. Eles viajam muito. Essa coisa da comida francesa, eles vão comer fora, mas não é todo dia. Eles comem em casa, comem muito legume, né, muita verdura. É raro você ver um francês gordo, uma francesa gorda. Eles comem fora, mas eles comem fora. Um dia por semana, eles vão num puta restaurante degustar aquela comida francesa, mas não é todo dia. E não é uma coisa que se fala, ontem eu fui num restaurante e tal. Não, é para ter o prazer de comer mesmo. Não é para dizer que foi no Gero, sei lá o quê. A gente brasileira é meio burrona, né? Ela é estabanada, né? Ela quer aparecer que tem tudo. E, na verdade, não é nada disso. Gente, o Zé de Abreu, com essa pauta, com essa verve, você vai acabar realmente se tornando o nosso presidente, Zé. Cuidado. 22 tá aí. Eu tô achando que você vai chegar no Brasil no dia 8, você vai chegar, assim, realmente numa movimentação totalmente de catarse e da população brasileira receber uma nova inspiração para continuar essa luta aí pela democracia. Você sabe que já desencadeou? Gente, eu tô aí eu sou... Bicho, deixa rolar. Não vou... Deixa rolar. Olha só, você sabe que já desencadeou um processo de autoproclamação na América Latina. Você viu que na Colômbia teve um que se autoproclamou agora também, você viu? Ator também? É ator também? Não, ele acho que é cientista social. Cientista social. Deixa eu ver. Tem que usar, eu falei agora no Twitter, tem que usar a força do adversário, como no Isso. E no Aikido, parece me falar, no Aikido também. Você usa a força do adversário no movimento, você usa ela a seu favor, né? Quer dizer, essa história do White Dog. Foi sensacional isso aí, Zé de Abreu. A gente está chegando no final do nosso papo. Eu queria perguntar agora para o presidente autoproclamado Zé de Abreu. Muito se fala que o passo seguinte a todo esse processo de golpe e de fraude eleitoral que nós vivemos aqui tem de passar por um referendo revogatório, algo dessa natureza, para desfazer tudo que eles fizeram.
O presidente Zé de Abreu vai fazer esse referendo revogatório? Olha, é uma boa ideia, eu não tinha pensado nisso, não. Quando eu comecei minha presidência anteontem, não teve campanha, não teve eleição, nada. Você nem deliberou ainda com o seu ministério, né? Você tem que conversar com a produção. Mas é uma ideia boa, essa ideia circulou aí pelo Brasil, não sei, é uma ideia muito boa. Circulou fortemente. Até o Haddad foi interpelado. Eu tenho quase certeza que aconteça o que acontecer, no próximo governo a gente está no poder de novo. Não sei quem é a gente, não sei se é o PT, se é o PSOL, se é, sei lá, se é um conjunto de partidos, se é um partido novo que vai surgir nesses 3 anos que nos separam de 2022, né? É isso? Isso. Mas eu acho que o povo brasileiro vai acordar. A impressão de que teve uma utilização como se fosse uma droga que tivessem colocado na água, essa coisa do WhatsApp, do Brandon, essa tecnologia que a gente não domina. Você começou dizendo que eles deram um banho na gente em redes sociais. Isso é uma coisa científica, me parece, né? Não é uma coisa... Nós sempre lutamos na base da vontade, do amor. Isso é uma coisa científica, foi comprado, né? A Folha publicou como é que pagou, como é que funcionava, isso tudo. Quer dizer, o Moro tira o presidente eleito no primeiro turno, o Supremo proíbe a sua candidatura e o Moro ganha o pagamento, né? E abre mão de uma carreira de juiz. Eu sou neto de juiz. Isso é uma coisa raríssima. Tanto que a lei diz que o juiz, quando é aposentado, ele continua sendo juiz até o resto da vida, com salário integral e tudo, porque o juiz tem que ser eterno, não pode. O juiz deixa de ser juiz, matam ele na rua porque ele condenou o cara. Tem uma coisa. Esse cara abre mão de uma carreira de juiz em troco de quê? A troco de quê? E ganha o prêmio de ministro, talvez de ministro do Supremo. Você lembra como é que foi para tirar da Dilma o direito de indicar os ministros, né? Como fizeram rapidamente, acabaram com a PEC da Bengala, e agora dizem que vão voltar a PEC da Bengala, porque aí eles mandam 4 embora e o Bolsonaro não tem direito de botar mais 4. É muito louco isso. E o Moro dizem que era caixa 2, agora não é mais, é crime, agora não é mais crime. É um negócio que está muito na cara, muito descaramento. Acho que isso não vai acontecer. Isso não pode, numa eleição, numa campanha, em debates, não tem como isso... Eu acho, Zé de Abreu, que essa conscientização desse processo todo do povo brasileiro estava acontecendo com Haddad, primeiro com Lula, que ganharia no primeiro turno, depois com Haddad. O Haddad fez uma campanha maravilhosa. Com Manuela junto. Manuela junto, exatamente. E vários outros, quer dizer, no segundo turno, vários outros segmentos da sociedade também se juntando a essa candidatura que era democrática. Mas esse dispositivo bolsonarista tecnológico do WhatsApp, da fake news, interrompeu o processo. Eles fizeram, na verdade, foi terrorismo. De piroca, kit gay. Foi terrorismo com a população brasileira. Acredita e que definiu a eleição nesse sentido. Desculpa. Quem é que falou ontem? Acho que foi o Marcos Coimbra, essa semana, que quem ganhou a eleição foram as mulheres evangélicas, né? O segmento, não foi isso? De pouco poder aquisitivo. Né? Isso. A curva é impressionante, foram 10 milhões de votos, basicamente, que viraram assim... Os pastores falando, né? Os pastores fazendo lavagem cerebral. E tudo que a gente teve no Rio de Janeiro com a eleição do governador, com a eleição do Senado... A pessoa não sabia nem o nome do cara que tinha que votar. Lembra disso? O quê? Eles não sabiam o nome do candidato. Parece que tem isso também, né? Mas fizeram... Em quem você votou? Eles não sabiam o nome do cara. Exatamente. Então, em Minas Gerais, o Zema e tudo mais, senadores. A Dilma Rousseff estava eleita para o Senado pelas pesquisas do Ibope e do Datafolha. Então, teve um jogo muito sujo de véspera e que realmente é muito difícil de você fazer a perícia agora, porque é uma coisa muito nova, né, do WhatsApp e tudo mais. Mas eu acho que tudo isso vai ser pedagógico, né, para a nossa... Enfim,
é o nosso caminho, né? O brasileiro vai ter de entender que ele foi realmente levado para um processo suicida. E o WhatsApp já fez uma norma que parece que reduziu o tamanho de grupos. Sim, reduziu o disparamento, né? O disparamento é só para 4. Eu sofri isso quando eu estava no Faustão. Quando eu saí do Faustão, meu celular começou a tremer. Rapaz, é uma loucura. Não para, é um bombardeio. O Constantino, o Rodrigo Constantino, o Pateta que mora em Miami, o verdadeiro Pateta, ele publicou uns telefones, inclusive o meu. É de uma falta de caráter. E eu não sei como alguém da Vivo abriu o meu CPF, então pegaram todos os números que estavam no meu telefone, inclusive do meu filho menor. E todos eles começaram a receber ameaças de morte, aquelas coisas todas, porque eu denunciei no Faustão que era golpe, que o que iam fazer com a Dilma era golpe. Falei didaticamente, o cacete. Quando eu saí de lá foi uma loucura. Uma loucura. Por isso que você é essa inspiração, Zé. Por isso que você causou agora geral, né, no Brasil inteiro. É uma barata. Eu quero dizer para você, meu querido Zé de Abreu, que todo mundo está falando aqui nessa transmissão, no Twitter. Eu vou dizer para você agora, Zé, eu te amo. Eu amo vocês todos. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Presidente autoproclamado do Brasil, grande ator Zé de Abreu. E a gente vai acompanhar toda a repercussão aí desse... Enfim, que antes de começar, eu tinha convidado a Lola Aronovitch, o Lola Escreva. Sabe a Lola? Sim. Ela tinha negado o convite para ser minha ministra. Agora, antes de começar, ela concordou. Agora ela repensou. Repensou e vai assumir o ministério que ela quiser. O Ministério da Defesa da Mulher. A Lola é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo no Twitter. E eu fiquei muito feliz, viu, Lola, de você ter aceitado. E de todos os outros candidatos que estão se manifestando e dando apoio ao nosso governo alternativo. E vamos em frente. Obrigado, Zé gente. Abreu, saudações democráticas. Muito obrigado, querido. Até a próxima. Até.